Futebol A argentino. Argentina está em crise. E essa frase pode realmente significar muita coisa quando a gente fala da Argentina, mas no vídeo de hoje a gente vai estar falando só sobre futebol. Quando a gente volta para 2014, Recuperou a conta da a onde? FHS fez um ranking com as ligas mais competitivas do mundo. E naquele ano eles colocaram La Liga como a liga mais forte do mundo, seguido pela Série A e em terceiro lugar a Premier League. O Brasileirão ficou só em sexto lugar. Ah não, o Brasileirão pode subir mais um pouquinho hoje em dia que o Brasileirão tá sinistro, E hein? a quarta liga mais forte do mundo, segundo o ranking, era o Campeonato Argentino. E na época até fazia sentido essa comparação, porque os times argentinos vinham tendo mais sucesso do que os clubes brasileiros. É só a gente pegar como Mas então por que hoje em dia o Brasil tá em que lugar? estavam os títulos de Libertadores na época, com 23 títulos para clubes argentinos contra só 17 de clubes brasileiros. Agora em 2024, a Opta Statistics soltou um novo ranking. E nele o Campeonato Argentino tá em 11º lugar. Misericórdia, mano. Caiu a rota. Cadê o Brasil? O Brasil tá em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O Brasil tá em sexto, mano. Atrás da Top. Remelezo. Dá pra subir mais, mano. Ô, mano, Brasileirão vai ser nisso que campeonato francês. Você tá tirando, mano. Mano, Liga Francesa nunca que é mais difícil que o Brasileirão, mano. Nunca que é, mano. E da Não é, mano. Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra. E assim, a gente tá falando de um país que é o atual campeão da Copa do Mundo e casa de dois gigantes do futebol mundial, que são o Boca Juniors e o River Plate. Então, o que aconteceu? Como que o futebol argentino entrou num buraco tão grande desses? Virou uma várzea generalizada. Pra gente começar a entender tudo isso, a gente precisa primeiro entender o campeonato argentino. E eu vou tentar explicar meio por cima, porque entender o campeonato argentino é mais difícil do que você tentar um doutorado em medicina lá em Harvard. Beleza. Aqui no Brasil, o nosso modelo funciona muito parecido com as principais ligas europeias. A gente tem um campeonato com 20 clubes, todo mundo se enfrenta uma vez em casa e uma vez fora, e no final quem fez mais pontos é o campeão. Junto disso, a gente também tem a Copa do Brasil, que é o mata-mata até a final. Agora, algo que a gente tem de diferente aqui que pode ser apontado é a questão dos estaduais, Que devia ser tirado, mas ninguém fala e só serve pra atrapalhar. E derrubar treinador. realmente não existe na Europa. E é um campeonato a mais que os clubes disputam e que realmente faz diferença pro calendário, porque a sua posição no estadual influencia se você vai ou não jogar a Copa do Brasil. E a gente aqui tá muito acostumado com essa questão dos estaduais, mas ela, querendo ou não, é algo diferente quando a gente compara com o calendário mundial do futebol. Agora a Argentina resolveu dar um passo a mais com isso. Por muito tempo eles tiveram um modelo de campeonato de apertura e clausura, que é muito comum aqui na América Latina. Só que a Argentina, diferente dos outros países da América Latina, mexe nesse modelo quase que todos os anos. Praticamente nunca é o mesmo campeonato de um ano pro outro. E atualmente... então é por isso, não tem organização nenhuma, tem que dar errado mesmo. Na conclusão da última temporada, em 2024, eles funcionavam da seguinte maneira. Você tinha a Copa Nacional, a Copa da Argentina, como a gente está acostumado, e ao longo do calendário você tinha dois campeonatos, um na primeira metade do ano e outro na segunda. O primeiro sendo a Copa da Liga Argentina, que os clubes são divididos em dois potes igualmente e enfrentam somente os clubes do seu grupo. Só que em uma rodada específica, você enfrenta o seu rival direto que tá no outro grupo. Vai, mas do nada, só pra ter um clássico mesmo, foda-se. No caso do River Plate, seria o Boca Juniors. E aí já entra uma coisa estranha desse formato mesmo, porque nem todos os clubes têm um rival direto dessa forma. Mas nem todos os clubes têm um rival só. Você vai ter o maior rival, mas você vai ter outros rivais, tipo o Galo, rival da América, do Flamengo, tá ligado? Então muitas vezes os clubes que não tem esse rival direto, ou que o rival direto deles tá enfrentando outro rival direto, eles vão ser sorteados pra enfrentar alguém do outro grupo, porque sim. E depois que esse campeonato é Nossa, nada a ver, nós reclamando do CBF. concluído, aí sim você tem o campeonato argentino, com os 28 times que disputaram no ano passado, e agora vão ser 30 em 2025. Meu Deus. Outra confusão bizarra que a gente já vai explicar mais pra frente aqui no vídeo. E os jogos são feitos todos então em turno único. Olha o Vélez aí. Quem fizer mais pontos é o campeão argentino. E o campeão de cada uma dessas três competições ganha uma vaga pra Libertadores. Só que não acaba aí porque você ainda tem a questão da média. Se você tem todos esses campeonatos, então como que funciona o rebaixamento na Argentina? Basicamente, o campeonato argentino não rebaixa como a gente tá acostumado aqui no Brasileirão. Os 4 últimos colocados caem e são substituídos pelos 4 melhores. Tem um campeonato que não cai ninguém, é bem fácil mesmo, hein? Esses argentinos é safado, rapaz. Da segunda divisão. No caso, vai ser feita uma média dos pontos que o seu time fez nas últimas 3 temporadas. Ou seja, vão somar os pontos que você fez no campeonato nas últimas 3 temporadas e dividir pelo total de jogos que você teve. Então, com essa média, os piores clubes são rebaixados e substituídos pelos melhores da segunda divisão. Nossa, mano, que confusão é essa, cara? Isso cria cenários muito bizarros, como por exemplo, o Tigres da Argentina ganhando a Copa da Liga e indo disputar a Libertadores. Do nada. No mesmo ano
que eles foram rebaixados. Então eles tiveram 2 anos péssimos e não foram rebaixados por isso, mas nesse terceiro ano eles foram muito bem, ganharam a Copa da Liga e foram disputar a Libertadores e ao mesmo tempo foram rebaixados por isso. Por que isso tudo é tão confuso? Porque a AFA fica mexendo sempre no campeonato ao invés de deixar um sistema fixo para que faça sentido para os clubes. E porque os caras não têm cérebro pra pensar e pensar em um modelo que funcione, não é possível, mano. O motivo das mudanças é principalmente porque a AFA quer tentar proteger os clubes grandes a qualquer custo. O campeonato argentino já tem muita dificuldade em se manter sozinho. E você perder um dos grandes que estão disputando a primeira divisão para ele cair para a segunda, vai dificultar ainda mais essa questão financeira. Então todas essas mudanças, todas essas confusões são feitas para proteger os grandes de caírem. Como aconteceu quando o River Plate foi rebaixado em 2011 ou quando o Independiente, que ainda é o maior campeão de Libertadores da história, também foi rebaixado. Então eles fazem todas essas mudanças, inclusive essa questão da média, para que seja mais difícil de um clube grande cair. Ah, mano, aí é paia, pô. Tem que deixar cair, mano. É muito mais provável que mesmo que um grande tenha uma temporada ruim, ele ainda vai ter outras 2 boas para se recuperar e salvar nas médias. Ah, tá. Os times de lá é tudo ruim. Enquanto clubes pequenos, por mais que tenham uma temporada boa, se eles tiverem 2 ruins, vai ser o suficiente para eles serem rebaixados. Então essas mudanças malucas são para não correr o risco de grandes clubes como o River Plate cair de novo ou pro Boca também não cair, porque isso ia ferir muito a imagem e a questão financeira do campeonato argentino. Traz pro Brasil pra ver se eles não caem aqui, mano. Não só o campeonato argentino, mas a América do Sul em geral sofreu muito com a questão da Europa no século XXI, principalmente depois da aprovação da regra Bosman, que permitia que os jogadores se tornassem agentes livres. Basicamente, a regra Bosman permitia que os jogadores, quando chegassem no final do contrato deles, pudessem sair de graça dos clubes, algo que não acontecia antes. Então os jogadores eram meio que escravos dos clubes que eles jogavam. E se você quisesse sair do seu clube, você tinha que encontrar um clube que estava realmente disposto a pagar sua multa rescisória, senão você estava preso lá pra... Fodeu, tem como não. Mas agora com a regra Bosman, os jogadores podiam esperar até o fim do contrato e sair de graça. Não só isso, como o principal impacto que teve para a América do Sul foi a questão da liberação de estrangeiros. Porque antes os clubes tinham restrições muito grandes com a quantidade de estrangeiros, mas depois da aprovação da lei Bosman, os clubes europeus puderam contratar muito mais jogadores de fora da Europa. Nada a ver isso aí, mano. Pra mim, se você quisesse montar um time só de estrangeiro, o time é seu, pô. Você monta se você quiser, ué. E aí virou uma festa, porque os clubes aqui da América do Sul, obviamente, não conseguiam competir com o euro e não conseguem segurar os seus jogadores. E além disso, isso também deu muita força pros jogadores contra os clubes aqui na América do Sul, porque eles podiam exigir pros clubes contratos mais longos e muito mais lucrativos, com salários mais altos, com a ameaça de que se eles não recebessem isso, eles só iam esperar até o fim do contrato deles e ir pra um clube melhor que estivesse pagando na Europa. E os clubes aqui da América do Sul, num primeiro momento, se tornaram reféns de toda essa situação e começaram a aceitar esses contratos altíssimos, que inflacionou os valores dos jogadores por aqui e também o salário deles. Inclusive, esse é um dos principais motivos que causou a crise da maioria dos clubes brasileiros de hoje, mas isso é um tema para outro vídeo. Porque agora a gente tá falando da Argentina, que passou por exatamente esse processo. Os jogadores argentinos começaram a exigir contratos maiores e salários muito maiores, porque se os clubes não pagassem, eles iam aceitar qualquer proposta que viesse da Europa, porque ia ser mais vantajoso. Tá certo, eu faria o mesmo. Ué, tô zoando, faria não, mano. Enquanto os clubes argentinos iam se afundando nas dívidas com os jogadores, o cenário do futebol argentino também ficava cada vez mais caótico. E um dos maiores deles aconteceu agora em 2024. Como eu falei, a temporada de 2024 terminou com 28 clubes, mas agora em 2025 vão ser 30 clubes. Como é que os caras vão fazer divisão de jogo de 30 times no campeonato de pontos corridos, mano? Por que isso aconteceu? Por que eles acabaram com o rebaixamento nessa temporada? Atualmente, o presidente da AFA, Federação Argentina, é o Cláudio Tapia. O Cláudio Tapia, que é um torcedor declarado do Barraca Central, um dos clubes da primeira divisão argentina, é um ex-presidente do Barraca Central. Barraca! E o filho dele joga lá. Ou seja, ele tem uma relação bem próxima com esse clube. Clube esse que, se a AFA não tivesse cancelado o rebaixamento esse ano, teria sido rebaixado pela média. E acho que aqui você já começou a encaixar as peças. Isso foi visto muito como uma estratégia do Tapia pra proteger o clube que o filho joga e que ele tem relações próximas. Ah, mano, aí é paia, mano. Quem que tá organizando esse trem, mano? Que ele é um torcedor declarado. E ele teve também o apoio de vários dos clubes da primeira divisão, principalmente os que estavam correndo risco de ser rebaixados. E por conta disso, essa lei foi aprovada. Parece que em nenhum momento foi considerada a questão esportiva, logística e do caos organizacional que isso causa dentro do campeonato argentino. E pra piorar, esse não é o primeiro e provavelmente não vai ser o último caso de presidente corrupto da AFA. Como, por exemplo, em toda aquela investigação dos Estados Unidos sobre os esquemas de corrupção da FIFA, foi descoberto que o Grondona, antigo presidente da AFA e já falecido, teria recebido 15 milhões de dólares de propina para compra de votos.
Ô senhorzinho, o que você vai fazer com essa grana toda, meu truta? Enquanto os presidentes da AFA estavam mais ocupados em lavar o dinheiro para eles ou aumentar o tamanho da liga para salvar o seu clube, a crise no país estava aumentando cada vez mais e a AFA não fazia absolutamente nada para proteger os seus times. As premiações do campeonato argentino não iam se equivalendo aos principais campeonatos da América do Sul. Enquanto isso, o Brasileirão, que também sofreu muito durante esse tempo, começou a se reestruturar para fortalecer os seus próprios clubes. Por conta da força econômica do Brasil em relação aos outros clubes aqui da América do Sul, já era natural esse movimento de perder os jogadores para a Europa do Brasil, mas roubava de outros países aqui da América do Sul, inclusive a própria Argentina. Só que com as até hoje a gente faz isso, né? mudanças recentes de regras aqui no Campeonato Brasileiro permitindo mais estrangeiros, além da questão da transformação de SAFs, que aumentou os investimentos aqui no país, o Campeonato Brasileiro teve um crescimento global. Mano, a gente tá com um gringarrodo, tá, mano? Começou a roubar com mais força ainda os jogadores da América do Sul e principalmente da Argentina, já que a segunda nacionalidade que mais tem jogadores no Campeonato Brasileiro é da Argentina. E não só isso, mas esse crescimento foi tão grande no Campeonato Brasileiro que os clubes puderam começar a contratar jogadores do mercado europeu, enquanto o Campeonato Argentino não consegue nem manter os seus próprios jogadores internamente. E com isso, os clubes argentinos foram perdendo cada vez mais força, tanto economicamente quanto esportivamente. É só a gente pegar a temporada de 2024 nos campeonatos aqui da América do Sul mesmo. Toda aquela vantagem de títulos de Libertadores que a Argentina tinha já diminuiu para 25 títulos da Libertadores, enquanto o Brasil já encostou com 24. E quando a gente pega os resultados da Libertadores na temporada passada, a gente vê que os times argentinos tiveram campanhas pífias. O River Plate, apesar de ter chegado na semifinal, não tomou uma sapatada do galão. nenhum brasileiro na fase de mata-mata. E assim que pegou o Atlético Mineiro, que nem era o melhor dos times brasileiros, chegou no final, foi o segundo melhor, meu truta. Respeita o galão, hein? Apanhou deles. E a gente tem outros exemplos, como o próprio Rosário Central, que caiu pra Sul-Americana, e o Estudiantes, que ficou em último lugar no grupo dele. Na Sul-Americana, a gente até teve o título do Racing, claro, mas fazia 4 anos que um clube argentino nem conseguia chegar na final da Sul-Americana, pra você ter uma noção. E essa disparidade, principalmente na Libertadores, que é onde os clubes brasileiros mais fortes costumam estar, vai aumentar cada vez mais. E eu arrisco dizer que nos próximos 10 anos, se a gente tiver um vencedor argentino da Libertadores, já vai ser muito. Uma das soluções que estão tentando trabalhar lá no país atualmente é a criação das SADs, assim como fizeram aqui no Brasil, as SAFs, só que lá se chamariam SADs. Só que isso já gerou problema com a própria FIFA, porque tá tendo muito envolvimento do presidente deles, do Milei, com a AFA, a Federação Argentina, o que é proibido pela FIFA. Líderes de Estado não podem se envolver com as federações esportivas. E por conta disso, eles já receberam um puxão de orelha da FIFA que, se tivesse envolvimento mais pra frente, a Argentina estaria banida das competições internacionais. E agora, duvido. Com certeza deve ter arrodo, mano. Pra 2025, eles também já apresentaram um novo formato de campeonato, inclusive que gerou uma treta judicial gigantesca com o Maradona, porque eles queriam colocar o nome do Maradona na competição, mas a família Maradona não teria... Não deixou ele, não pode deixar não. Vamos sujar, manchar a imagem do cara, rapaz. Provado isso. Então, num grande resumo, várias questões como a crise econômica do país, a corrupção dos presidentes da AFA e essa crise gigantesca que existe tanto na gestão dos clubes quanto na organização do campeonato contribuem para essa crise que tá rolando no futebol argentino. Você pode discutir que a torcida da Argentina é uma das, se não a mais apaixonada do mundo, é só depois do Galo. a gente vê o que eles fizeram na Copa do Mundo de 2022. E é até engraçado você ver o reflexo do atual campeão mundial, com jogadores que são destaque não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial, tendo a sua Liga Nacional e os seus clubes numa situação nada a ver, mano. extremamente caótica e que parece cada vez mais sem salvação pro futebol argentino. Mas aí tá, porque o futebol argentino tá nessa crise toda. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque isso ajuda muita gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. É isso mesmo, deixa o like, meu truta.